CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Bom dia, Juarez. Tudo bem aí nesse sábado? Bom dia, tudo bem nesse sábado? Resolvi fazer uma carninha para nós. Meio um churrasquinho de chapa ou de churrasqueira, como você achar melhor. Você gosta de churrasco? Eu gosto de comer, não gosto mais de fazer, não. Eu comecei a cozinhar fazendo churrasco, mas cansei que eu fazia para tanta gente. Agora eu gosto de comer churrasco dos outros, sabe? É mesmo? Adoro comer churrasco dos outros. Adoro churrascaria rodízio, aquele monte de carne que eu saio, fico desesperado e pego tudo. Eu gosto, mas eu fazer eu não tenho paciência mais, não. Deixa que os outros fazem pra gente, né? Deixa. Na família tem sempre alguém que gosta, né? E hoje, eu tive a oportunidade de estagiar, na verdade não foi estagiar, fazer um curso com o cara que mais entendia de carne no Brasil, chamado Marcos Bassi. Isso foi nos anos 80 ainda, ele criou um clube chamado Clube do Churrasco, onde ele dava aula para como fazer churrasco. Então ele levava a gente no interior, lá em Araçatuba, para conhecer as raças de boi e quais são as raças boas para o churrasco. Depois levava para o frigorífico para ver o abate, para ver o tipo de carne, para ver o que era, como é que é a tal da carne maturada, como é que se fazia isso, né? E ensinava toda a técnica. Depois ensinou a gente a fazer a churrasqueira, né? E depois ele começou a ensinar a cada corte. Por exemplo, a costela ficava 6 horas assando, com o osso para baixo, coberto de alumínio. Quando o osso estava soltando, ele virava só para dourar. Então, servia uma sequência de linguicinha, depois costelinha, asinha de frango. Até uma sequência harmonizada ele servia. E eu fiz esse curso com ele, e foi muito legal essa oportunidade de aprender sobre carne. Só que naquela época a gente não tinha no Brasil esse tipo os cortes de carne que nós temos hoje, maravilhosos que nós temos hoje. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? Carne suína, bovina. E a qualidade da nossa carne melhorou muito, porque geneticamente, por cruzamento genético, com gados, muitas vezes de raça inglesa, né, Angus, etc., cruzaram, e hoje nós temos, não só no Brasil inteiro, cortes de carne maravilhosos, como nós temos no Espírito Santo, produtores maravilhosos de carne. Inclusive, nas nossas steakhouses aqui de Vitória, nós temos todos esses cortes que antigamente não existia. Bife de chouriço, entrecôte, tibone. Isso era uma linguagem argentina ou uruguaia, ou muitas vezes americana, né? Então, naquela época era alcatra, maminha, picanha, fraldinha, né? E hoje não, hoje tem todos esses cortes. E você tem em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo todo, as lojas que vendem essas carnes. Inclusive aqui em Vitória tem uma, aqui na Praia do Canto, que vende esses cortes especiais com carne de sol. Quer dizer, é uma outra coisa diferente para você colocar no churrasco. Então, por isso que eu quis dar essa receita. Eu tive a oportunidade de viver uma parte na Toscana, então lá tem o que eu considero uma das melhores carnes do mundo, né? Da raça Chianina. E a bisteca fiorentina é um prato típico de lá. E o que eu vou fazer aqui é mais ou menos isso, só que com bife de chouriço, com entrecôte, que é um corte do contrafilé, que a gente chama de filé de lombo. Ele tem esse contrafilé, ele tem mais próximo do pescoço, chama bife de chouriço, e mais próximo, mais no meio, onde tem uma camadinha de gordura, tem um entrecôte, quer dizer, entre costelas, entendeu? Entendi. Então são cortes saborosos, extremamente macios por causa porque não existe carne de primeira e carne de segunda, como as pessoas pensam. Existe boi de primeira e boi de segunda, e cozinheiro de primeira e cozinheiro de segunda. Boi de primeira é um boi criado em confinamento, com uma raça especial, um boi criado para corte, né? E o boi de segunda é um boi criado solto, em pasto, subindo morro, cheio de músculo e tal. E cozinheiro de primeira é o cozinheiro que sabe que um filé mignon você tem que grelhar.
Você não pode ensopar, assim como uma costela de boi ou um acém. Até hoje você consegue grelhar, porque tem acém maravilhosos, mas, na verdade, é uma carne mais firme que precisa de cocção em úmido, às vezes de pressão, etc. Né? É Uma isso. coisa sabe qual é a coisa mais importante que eu aprendi com o Bassi? Ah, Depois do curso, ele perguntou a gente qual a coisa mais importante que nós tínhamos aprendido. e aí? Eu falei, a carne, pô. Você deu aula sobre raça de boi, corte de boi, como é que matura. Para mim, a coisa mais importante do churrasco é a carne. Aí um colega nosso, tinha até umas pessoas da Varig na época, no curso, não sei porque eles estavam lá, mas a churrasqueira é importante. Se não for uma churrasqueira boa, não dá um calor. O outro, não, é o assador, que tem que saber como assar. Ele falou, vocês não aprenderam nada comigo. A coisa mais importante do churrasco é a companhia. Porque você pode estar com a carne maravilhosa, uma cerveja super gelada ou um vinho do jeito que você quiser. Se tiver um chato no meio, acabou. Então, a coisa mais importante é a companhia, é saber convidar. Para qualquer tipo de festa, a coisa mais importante é saber convidar. E é verdade. Bom, Se vamos lá? juntar, tem que combinar, né? Tem que ser entre pessoas legais e amigas. E até Tem que desconhecidas, ser. mas legais também, né? Exatamente, exatamente. Olha, para 4 porções, estou colocando 4 porções de 250 gramas de bife de chouriço entrecôte. Hoje você já compra isso já até fatiado, embalado a vácuo nessas lojas de carne que tem aqui em Vitória, Vila Velha, etc. Tá? Uhum. Uma xícara de azeite de oliva, um dente de alho, uma colher de sopa de erva fresca. Hoje também é uma coisa que você acha fácil. Quando eu abri o Oriundi há 30 anos atrás, não existia isso. Era tudo seco. Hoje é fresco. Alecrim, tomilho, salva, manjericão verde. Se você achar manjericão roxo também, ele tem um toquezinho de sabor de canela. Hortelã, salsa, cebolinha verde. E sal grosso o suficiente. A primeira coisa, você aquece o azeite, você pega o dente de alho, amassa ele e aquece o azeite no máximo a 45 graus, ou seja, só para aquecer, não deixa ferver, tá? Porque passou de 45 graus, o azeite perde a capacidade dele, a propriedade aromática dele. Então, você só vai aquecer esse alho dentro com o azeite. Assim que aqueceu, eu brinco o seguinte, como é que eu sei que está nessa temperatura? Quando eu coloco o dedo dentro e suporto no máximo 5 segundos dentro. Mas hoje tem termômetro, até para medir. Aí você retira o alho. O alho só serviu para aromatizar aquele azeite. Ah, Tá? Aí você coloca as ervas numa panela com água fervente e deixa 30 segundos. Essas ervas, deixa lá, 30 segundos. Joga as ervas todas na água fervente, 30 segundos, e escolhe, coloca na vasilha com água gelada. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um branqueamento. Eu estou fixando a clorofila nas ervas, para elas ficarem sempre verdinhas. Porque se você picar elas, misturar no azeite, com o tempo elas vão escurecer. Desse jeito, vai ficar sempre verdinha. Aí você escorre, enxuga bem as ervas, tira as folhas, evidentemente, não precisa usar talo de alecrim, nada, só as folhas, e pica. Pode picar bem ou pode picar menos, você que sabe. Junta nesse azeite, que está aromatizado com alho, e deixa um dia em infusão. ah. Você vai ter um azeite de erva maravilhoso, que você vai poder guardar na sua geladeira, e que vai te salvar na cozinha para tudo. Você fez um peixe grelhado, você botar esse azeite de erva vai ficar bom. Dá uma Uma carne de levantada, boi né? grelhada vai ficar bom. Você faz um risoto, você botar esse azeite de erva vai ficar bom. Você faz uma massa, botar esse azeite de erva vai ficar bom. Você tosta um pão na frigideira, joga o azeite de erva, vai ficar bom. Então, esse é um azeite de erva. Eu aprendi a fazer esse azeite de erva com o chefe Alex Atala, há muitos anos, num evento que ele fez aqui no Congresso de Vinho em Pedra Azul. E eu digo que ele é a salvação, ele salva a gente nas situações. Qualquer coisa que você fizer, você meteu esse azeite de erva, ele levanta, ele dá uma levantada no sabor, tá? Muito bom. Muito bem. A parte, você vai dourar o bife de chouriço, que pode ser só temperado com sal grosso, se você quiser, ou com sal e pimenta do reino, quem gosta de pimenta do reino. Uhum. E aí você vai dourar a chapa, deve ser uma chapa, de preferência de grelha, ou até mesmo na sua churrasqueira,
ela bem aquecida, né? Churrasqueira não é fogo, churrasqueira é brasa, né? Quando forma aquela brasa. Aí você coloca, ou numa chapa de ferro, que você tiver dessa canelada, que é melhor que a marca, você aquece bem essa chapa, unta ela com um pouquinho de óleo e coloca a sua carne e deixa grelhar. Uma carne, ela deve ser grelhada entre ao ponto, ou mal passada ou ao ponto. Não precisa ser sangrando, crua, mas passada demais, você pode endurecer a carne e perder um pouco do sabor. Mas, na verdade, eu sou da seguinte opinião: cada um come o que gosta, tá? Eu gosto de carne mal passada. Minha mulher já gosta de carne ao ponto. Minha filha gosta de carne solada. Eu Então, também, quando eu faço, solada. eu faço dos três maneiras. Não estou eu aqui para ficar ditando regra de gastronomia. A gente tem que comer o que a gente gosta de comer. Isso Se aí. começar a ditar regra, perde. Lá no restaurante, a cliente, quero bem passado, sai numa ótima, sem raiva, sem ficar aborrecido, sem nada. Afinal de contas, só existe restaurante porque existe cliente. Se não tiver cliente, não tem restaurante. Meu papel é agradar ele, né? E sempre Bom, agrada, aí viu? você grelhou essa carne no ponto. Hoje, existe até termômetro para saber se está bem passado, mal passado, ao ponto. O cozinheiro experiente, só de olhar para ela, ele sabe. Aí, se após esse tempo, você retira do fogo e deixa descansar uns 5 minutos. A gente nunca pega uma carne, ou na churrasqueira, ou na grelha, ou no forno, uma carne assada, um rosbife, você tira e fatia imediatamente. Por quê? Porque o suco da carne, a tendência dele é fugir do calor, é ir para o meio da carne. Se você tirar um rosbife ou tirar uma picanha da churrasqueira e fatiar, ela vai estar tostada por fora e crua por dentro. Então você tem que esperar uns 5 minutinhos para resfriar um pouquinho do lado de fora e haver uma redistribuição dos sucos da carne, entendeu? Então, Uhum. quando você vai fatiar, ela vai estar toda homogênea. Isso é fundamental. É o tal do deixa dar uma descansadinha, não é isso? Exatamente. Existe um negócio chamado flor de sal. O que é flor de sal? Você compra em delicatessen. Em algumas regiões do mundo, com a evaporação da água do mar, forma aquela nata de sal em cima. As pessoas recolhem. Aquilo é o sal puro, crocante. Ele é menos salgado, ele dá mais crocância. Chama flor de sal. Tem até flor de sal brasileira produzida lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. De muito boa qualidade. Então, quem gosta pode pegar um pouquinho de flor de sal e jogar por cima da carne já fatiada, para quando você morder, você sentir uma crocânciazinha do sal. E aí você rega com azeite de ervas, tá? Pega essa carne, aquele azeite que você fez, você rega. Eu sugiro servir com um vinagrete de tomate cereja, vinagre balsâmico, rúcula. Você pega o tomate cereja, corta ele em 4,5, depende do tamanho dele, e tempera com um pouco de azeite, vinagre balsâmico e rúcula. Faz um vinagretezinho, a gente chama vinagrete, mas na verdade isso chama molho campanha, tecnicamente. Mas no Brasil a gente conhece com o nome de vinagrete. E tirinhas de rúcula ou lâminas de grana padano. Você pode acompanhar com aquela batata bolinha, Que aquela delícia batata isso, hein? pequenininha, com casca. Você dá uma fervura de 1 minuto, depois salpica sal grosso e alecrim nela e leva no forno uns 15 a 20 minutos para ela dourar. De vez em quando você vai lá e mexe e acompanha só isso, uma saladinha de rúcula com tomate cereja, grana padano, temperado com vinagre balsâmico, a carne com azeitinho de ervas e você serve com essa batata. Fica perfeito, fica leve, não tem negócio de feijão tropeiro, aquelas coisas pesadas. Certo? Adorei essa sua dica de hoje. Nossa, já Muito quero. fácil. Então, não é? Muito bom, viu? O chefe Juarez dando Só que dica a de sua é bem carne aqui, passada, né? maravilhosa, hein? Só que a sua é bem passada, né? É, a minha é bem passada, eu não Aí você como sela nada de um cru. lado e do outro para segurar o suco, abaixa o fogo e deixa chegar no seu ponto lá. Tá certo? Adorei, eu acho que os nossos Fica ouvintes tranquila que também. alguém, a pessoa te criticar, você gosta de carne bem passada, não gosta de carne. Isso é besteira. Gosto é um negócio muito relativo. Todo mundo gostasse do azul, verde não seria tão lindo, né? Ai, que fofo, é isso, Juarez. Ó, reforçando para os nossos ouvintes, essa receita completa está lá no nosso site, cbnvitoria.com.br. Se você quiser ouvir esse áudio novamente, é lá na sua plataforma de podcast. Obrigada pela companhia e até sábado que vem, hein? Até sábado que vem.